Uma equação covariante é uma equação que te dá, que te explicita como um objeto varia sob uma certa transformação. Nesse caso, a transformação é a rotação. Então, esse statement aqui é um statement covariante sobre o grupo de rotações. Já o Laplaciano, não. O Laplaciano, ele é invariante, ele nem muda. Já é um caso mais particular. Nesse caso, a matriz é a identidade. Então, essa grandeza é um escalar, é um invariante. Essa grandeza não é um invariante. Isso aqui está me mostrando que a derivada se transforma como um vetor. Momento, né? Derivada, né? Então, derivar em relação à coordenada. O gradiente, quer dizer, o operador de gradiente, ele se transforma de uma forma vetorial. Então, você define as covariâncias. Isso que você quer em física. Ter grandezas invariantes e grandezas covariantes, e você, quando forma uma equação física, essa equação tem que ser covariante. E ela tem que ser escrita em função de grandezas que são covariantes. Então, essa que é a busca grande da física. Quando a gente aprende a discutir o que é vetor, o que é tensor, o que é escalar, no fundo é isso que a gente está fazendo. Tá? Pode falar. Está ótimo. Eu estou querendo assim, aprender sobre a chegada do inspirador. Né? Então você falou que já tinha Cardan e tal, mas aí foi Paulo que realmente fez a conexão. E aí até entendi a covariância e tudo isso. O que eu te pergunto é o seguinte, aquela forma que você escreveu, bem interduzida. Aquela do momento magnético? Essa forma, quem é que colocou? Como é que é, Roberto? Você colocou ela dentro da equação de física. Essa expressão aqui, quer dizer, tudo isso foi construído, vamos dizer, de uma forma fenomenológica, né? Da onde é que saiu a inspiração para dizer que se eu coloco elétrons num campo magnético externo, a interação de elétrons com um campo magnético externo na mecânica quântica é feita por esse termo aqui. Isso aqui vem daquele chamado experimento de Sternberg. Que era um experimento que você mandava, eu acho que era íons de chumbo, um spin meio, e eles passavam pelo campo magnético e ele observava que havia uma deflexão, você detectava íons com 2 níveis de energia. Essa experiência separava 2 níveis de energia. Então, você tinha alguma coisa bidimensional, quer dizer, o spin meio, não fazia o experimento de Sternberg, não foi feito com elétrons, foi feito com íons de chumbo. Mas que tinha spin meio. Então, o que você estava buscando não era a partícula elementar, era descrever o que é um objeto de spin meio na mecânica quântica. Então, você tinha, e você observava que o desnível, né, quer dizer, o splitting dos 2 níveis de energia era proporcional ao campo magnético, à carga elétrica, e aí chegou-se a uma relação que sabia que tinha que ser alguma coisa linear no campo magnético, e que envolvia, então, havia 2 níveis, eu podia ter uma energia mais EH cortado sobre 2mB ou menos EH cortado sobre 2mB. Então você precisava saber o que fazia esse splitting. Então, o que se colocou foi, colocando-se esse objeto aqui na equação de Schrödinger, sabendo que a matriz sigma ela é 1, 0, 0, menos 1, você bota um campo magnético ao longo da direção Z, então isso aqui vai selecionar só a direção Z. Sigma 3. E aí você chega diretamente ao splitting dos níveis. Então, o experimento de Sternberg, junto com a ideia de Pauli, que o spin é descrito o spinor descreve o spin do elétron, isso aí chegou e você pôde formular a chamada equação de Pauli. A equação de Pauli é isso. A equação de Pauli é você colocar o elétron num campo magnético externo. É você pegar alguma coisa assim, menos H cortado ao quadrado, né? Assim, sobre 2m. Aí aqui a gente tem gradiente, mais IE, aqui o potencial vetor magnético, escalar, gradiente, IE. Então, isso aqui eu estou introduzindo a interação com a carga elétrica. É a interação, uma carga elétrica interage com o campo magnético pela força de Torque, que é VB. Aqui a carga, então aqui. Então, esse termo aqui, gradiente, né, está ligado ao momento, à velocidade. Então, esse termo aqui, essa interação aqui, é a interação magnética pela força magnética, pela força de Lorentz, que é a força que o campo magnético exerce sobre uma partícula carregada com velocidade v. Então, esse termo está descrevendo a interação
que não tem nada a ver com o spin. Aí aqui a gente coloca menos o potencial, mais o potencial. E aí vamos dizer, o potencial, esse potencial aqui, a interação, potencial eletrostático. Então isso aqui me dá o campo, gradiente desse campo aqui, me dá o campo elétrico, e o rotacional desse campo me dá o campo magnético. Agora, aqui vai aparecer esse termo novo, menos H cortado sobre 2N, campo magnético, escalar sim. Aqui é a interação magnética do spin. Aqui é a interação do elétron com o campo magnético, mas via força de Lorentz. Aqui é uma coisa nova, é a força do spin. Isso aqui atuando na função de onda, igual a H cortado ddt psi. Então essa é a chamada equação de Pauli, que é a equação Schrödinger com a introdução do grau de liberdade de spin. Isso aqui faz o papel do momento de dipolo magnético, né? O momento magnético. O sigma. Então, o momento magnético do elétron, ele está ligado aqui ao spin, ao matriz de Pauli. Então, essa construção ficou pronta em 1927. Só que ela é uma construção não relativística. Por quê? Porque eu tenho derivada segunda no espaço e tenho derivada primeira no tempo. Então, essa equação, ela quebra a simetria espaço-tempo. Ela depende de derivadas segundas, porque divergente do gradiente é o laplaciano. Então, é uma equação que tem laplaciano, d2 dx2, mas tem uma derivada temporal. Então, essa equação nunca pode ser compatível com a relatividade especial. A relatividade especial, ela trata tempo e pede igualdade com o espaço. Então, se tem derivada segunda espacial, é derivada segunda temporal. Se só tem derivada primeira temporal, só pode ter derivada primeira espacial. Foi isso que Dirac percebeu. Porque quando Pauli quis dizer, pô, beleza, essa equação, essa minha equação, ele dizia, ela não é relativista, eu tenho que fazer essa, mas o elétron pode ter uma velocidade muito grande, eu tenho que dar uma versão relativística para essa equação. E ele não conseguiu. Dirac percebeu, se eu quero ter uma coisa relativista, e a equação é linear no tempo, ela tem que ser linear nas coordenadas. Então Dirac aboliu tudo isso aqui. Dirac acabou com essa parte aqui. Então, isso aqui está quebrando, está impedido dessa equação de ser relativista. Eu tenho que substituir isso aí por uma coisa que seja relativista. Então, vou dar para o que a pergunta que Dória, as pessoas vão escrever a equação de Dirac agora no espaço euclidiano. Depois ele vai fazer ela no espaço de Londres. Só uma pergunta. Essa coisa ainda a parte fenomenológica. A parte fenomenológica. Tá. E se IH, B, Sim. N, como é que eles botaram aqui IH, N? Qual foi a intuição para botar? Entendi. Como é que se chegou a isso aí, né? Bom, você sabia que você tinha um campo magnético aqui. Você pode, quer dizer, você faz o experimento com diferentes íons, com massas diferentes. E aí você observa que isso aqui vai cair inversamente proporcional à massa. O H cortado está aqui por causa do spin. Então você já sabia que o spin, ele, segundo, esse aí já é o Lembeck e Goldsmith. O Lembeck e Goldsmith é que disseram, o spin do elétron, ele deve ser descrito por alguma coisa que vai ser a constituir H cortado sobre 2. Então o Lembeck e Goldsmith já deram isso. Então o H cortado já estava aqui. Depois H. Foi? A mecânica quântica aqui. Mas isso aí foi o Lembeck e Goldsmith. Aí isso foi trazido para a mecânica quântica dessa forma. Então o spin do elétron é meio de H cortado, com esses operadores aqui. Então isso aqui foi construído assim, dessa forma meio fenomenológica, meio empírica, juntando daqui e dali. Porque tem uma dimensional que eu vou chutar para frente. Oi? Que as coisas fenomenológicas são muito ligadas pela análise dimensional. Também, claro, sabe? Pela análise dimensional, tem o EH e M e junto dessa maneira. Tem o campo magnético, tem que ter dimensão de energia. Tem essas grandezas, quer dizer, EH e M. E daí junto dimensionalmente pode isso aí. Claro que o B, né? Tem que estar com o campo magnético externo. Isso aí, assim, se você quiser ver realmente o desenvolvimento histórico, é aquele livro do Tomonaga, A História do Spin. Esse livro do professor Tomonaga, né, que ele descreve a história do spin entre 1913 e 1925. E aí lá ele mostra todo o debate que vem dentro dessa construção. Você percebe quais foram
as discussões, como é que se chegou exatamente a isso, não é? Também não foi uma ideia só, havia uma série de experimentos, né, discussões, e aí chegou-se a essa forma. Quer dizer, Pauli propôs essa interação aqui, que é chamada interação magnética de Pauli, e aí a coisa funcionou para ela. Só para lembrar para vocês aqui, a ideia do Dirac foi muito simples. Nós aqui estamos trabalhando com o espaço D-dimensional, né? Espaço D. Quer ver como é que ficaria a equação de Dirac no espaço D-dimensional? Então, Dirac entendeu o seguinte: a equação do elétron, ela deve ser uma equação de... Porque o que é fundamental na equação de... Quer dizer, a equação de Schrödinger, ela na verdade está dizendo isso aqui para nós. A energia cinética em mecânica clássica é P2 sobre 2M. Isso aqui é a relação entre energia e momento na mecânica clássica newtoniana. Com o princípio da correspondência, isso aqui é uma partícula livre. Então, uma partícula livre, ela tem energia cinética igual a P2 sobre 2M. E a energia total dela, isso aqui é energia cinética, e a energia total dela é a energia cinética, vou colocar assim, mais a potencial. Isso aí é a relação entre energia e momento. É a equação que a mecânica newtoniana nos dá. Na mecânica quântica, se a gente imaginar, então a gente tem o princípio de de Broglie. Uma partícula livre deve ser descrita por uma onda, né? Então, de Broglie, quando ele introduz a relação entre comprimento e momento, né? Quer dizer, o comprimento de onda, né, é H sobre P. Então, sobre o módulo de P. Então, de Broglie diz que se uma partícula tem momento T, quer dizer, essa partícula tem uma natureza ondulatória e a onda associada a essa partícula tem esse comprimento de onda em relação a esse momento. Dado o momento, eu tiro o comprimento de onda. Então, a versão, vamos dizer, corpuscular e a versão ondulatória da partícula. H é a constante que faz a conta. Isso aí foi a grande sacação do de Broglie. Então, se entende que uma partícula livre, ela pode ser representada por uma onda livre. Vamos dizer, uma onda livre seria alguma coisa, uma onda que se propaga livremente, uma onda, vamos dizer, em mecânica, podemos botar seno de kx menos ômega t, podemos colocar na forma complexa. Exponencial, assim, de kx menos ômega t. Então, isso aí é o que seria uma onda livre, cosseno de kx menos ômega t. Uma onda que se propaga com velocidade de fase, ômega sobre o módulo de k, né? E é a expressão da onda. Então, se eu derivar essa expressão aqui em relação a t, eu vou produzir menos i ômega exponencial de kx menos ômega t. Eu derivei em relação a t essa função que estou botando aqui. Estou derivando isso como resultado do isso. E se eu tirar o gradiente dessa mesma função, o gradiente dessa função aqui, ela vai me produzir i kappa exponencial de kx menos ômega. Então eu tirei a derivada temporal de uma onda plana e tirei o gradiente dessa onda plana. E deu isso aqui. Vamos multiplicar isso aqui por i por menos i dá 1. E vamos multiplicar isso aqui por menos i, que menos i me dá 1. Então, i ddt aplicado aqui me dá ômega isso aqui. Menos i gradiente aplicado isso aqui me dá isso aqui. Então aqui, ó, então, de Broglie está me dizendo o seguinte: quem é lambda por uma onda é 2π sobre o módulo de k. Então eu tenho uma onda que tem vetor de onda k, o comprimento de onda dela é dado dessa forma aqui. E isso aqui, então, é h sobre o módulo de t. Então isso aqui é teoria puramente ondulatória. Isso aqui é de Broglie. Então, quando eu uno teoria ondulatória com a relação de dualidade de de Broglie, eu tiro que h, o módulo de t, é h sobre 2π, que a gente chama de h cortado, vezes módulo de k. Então, a gente introduz uma onda plana, que o momento da partícula, ele está ligado ao vetor de onda da onda que descreve a partícula. Isso aí é de Broglie. Você pega a versão corpuscular, que é momento, e transforma na versão ondulatória. Então, o H cortado aparece aqui por causa desse 2π.
Depois nós já tínhamos a relação de Planck, da energia. Segundo Planck, a energia ela vai estar ligada à frequência desse modo, H cortado ômega. Então daqui a gente tira aquilo que a gente chama de princípio da correspondência. Então esse Luiz aí foi construído assim, dessa forma que ninguém teria coragem de dizer se não fosse Pauli, se não fosse Bohr, se não fosse Heisenberg. Aí você vai e diz, beleza, então o princípio da correspondência está me dizendo que se eu multiplicar isso aqui por H cortado e multiplicar isso aqui por H cortado, H cortado ômega é energia. Então, eu vou, na mecânica quântica, eu vou representar a energia por esse operador. E H cortado DDT. Por quê? Porque na mecânica quântica eu vou descrever a partícula por uma onda. E eu só vou ter informação da energia dela se eu derivar a onda em relação ao tempo, a função de onda em relação ao tempo. Então, na mecânica quântica, a gente faz essa associação. E H cortado DDT representa a energia. E aqui, se eu multiplicar aqui por H cortado, e multiplicar aqui por H cortado, aqui eu estou obtendo o momento. Então, para eu extrair o momento daquela onda plana, basta eu aplicar sobre ela esse operador, menos IH cortado gradiente. Então, isso aqui é o que a gente chama de princípio da correspondência. A grandeza clássica é representada pela grandeza operatorial. E aí, quando a gente vem para a equação de energia e momento, eu vou dizer o seguinte, então, o que é energia para mim? Energia para mim é IH cortado DDT. O que é o momento? Isso aqui é P escalar P. Então, isso aqui vai ficar menos I, H cortado gradiente escalar, menos I, H cortado gradiente. Sobre 2M. Mais D. Agora, claro, isso aqui são objetos operatoriais. Você tem que imaginar que esses objetos estão atuando numa onda plana, se a partícula estiver livre. Se a partícula não estiver livre, não é mais uma onda plana, mas é uma função de si que eu vou determinar. Então, eu multiplico aqui por si. Isso aqui é justamente divergência do gradiente ou laplaciano. Então, o que é a equação de Schrödinger? Nada mais, nada menos do que uma versão, vamos dizer, operatorial da relação entre energia e momento. A equação de Schrödinger está me dizendo o seguinte: a energia total é igual à energia cinética mais a energia potencial. É isso que diz a equação de Schrödinger. Dirac, então, pensou o seguinte: eu tenho que escrever uma relação que me descreva a associação entre energia e momento, mas não mais na mecânica quântica. Não mais na mecânica clássica, mas na mecânica quântica. Só que agora a mecânica quântica é relativista. Na mecânica quântica, na mecânica relativista. Na mecânica relativista, a energia da partícula, né, é mc2 gama. Isso que nós escrevemos. A gente tem essa relação aqui também. E2 igual a P2C2 mais N2C4. Então isso, né, o MC2 ao quadrado. Então essa aqui é a mesma relação, é essa relação aqui. É essa relação aqui. Partícula livre. Partícula relativista livre. A relação entre energia e momento é essa aqui. Então, energia total. Se a partícula é livre, energia cinética, energia total. Então, energia e momento. Isso aqui é física newtoniana. Então isso aqui deu para nós a equação de Schrödinger. Deu IH cortado DDT, que é energia, psi, igual a menos H cortado ao quadrado sobre, por exemplo, laplaciano de psi. Então, está aqui. Eu agora tenho que vir para cá. Então, vamos fazer a mesma coisa. Isso aqui vai ficar IH cortado, DDT, vai aparecer o IH cortado ao quadrado, que é menos H cortado ao quadrado. T2, DT2. Ó, é o que Dirac falou. Já que a equação é relativista, todo mundo vai ter que aparecer com a mesma ordem. Aqui o problema é esse: isso aqui é a primeira ordem e isso aqui é a segunda ordem. Por quê? Por causa dessa relação. Mas na mecânica relativística é tudo segundo potência. Então eu tenho menos H cortado ao quadrado, blá blá 2. Esse objeto aqui vai ficar menos H cortado ao quadrado laplaciano mais, vamos dizer assim, N2C4. Deixa eu apagar isso aqui. E aí a gente pode juntar, vamos fazer o seguinte, vamos dividir tudo por H cortado ao quadrado,
tira esse H cortado ao quadrado aqui, tira esse H cortado ao quadrado aqui e bota esse H cortado ao quadrado aqui. E vamos dividir aqui, aqui tem o C2, eu esqueci de colocar, P2 e C2, aqui tem o C2. A gente esqueceu de colocar. E aí vamos dividir tudo por C2. Então aqui vai ficar 1 sobre C2. Né? Isso. E aqui, acho que P2 está certo. Eu tenho que fazer aqui, peraí. Aqui vou dividir tudo por C2. Então esse C2 sai aqui e aqui fica M2 C2. Aqui, desculpa, aqui tinha E2 é menos, né? Porque é IH cortado DDT. Então quando eu elevar ao quadrado vai ficar menos H cortado ao quadrado D2 DT2. Eu já detonei o H cortado ao quadrado e dividi por C2. Aqui ficou, tinha esse P2 C2. Quando eu dividi por C2, o C2 caiu. E aqui ficou isso. Então, eu posso trazer esse termo para cá e nós vamos ter o seguinte: 1 sobre C2 D2 DT2 menos Laplaciano mais MC sobre H cortado ao quadrado. Então, isso aqui seria a versão relativista da minha equação de Schrödinger. Então, isso aqui atuando no psi igual a zero. Então, isso aqui agora está ok. Isso é relativístico, porque tem derivada segunda no tempo e derivada segunda no espaço. Então, essa seria a versão relativística da equação de Schrödinger. O H cortado está aqui para dizer que tem mecânica quântica. Porque aqui não tem mecânica quântica, aqui não tem. Só tem velocidade da luz. Então, isso aqui é o operador de onda, né? E aqui, quem está me dando conta, tem mecânica quântica no problema, é esse H cortado. O que é H cortado sobre MC? Nós conhecemos isso, tá? Chamado comprimento de onda de Compton de uma partícula. O que é o comprimento de onda de Compton de uma partícula? É H cortado sobre a massa vezes C. Então, dada a massa, como H cortado e C são constantes, pois para cada partícula, para cada massa, essa partícula tem um chamado comprimento de onda de Compton. Então, isso aqui é o inverso. Então, isso aqui é o chamado comprimento de onda de Compton inverso, né, da partícula. Claro, que aí agora está tudo bem. Isso aqui tem dimensão de 1 sobre metro ao quadrado, 1 sobre metro ao quadrado. Isso aqui é o inverso do comprimento de onda ao quadrado, 1 sobre metro ao quadrado. A equação ficou totalmente dimensionalizada corretamente. Então, isso aqui é o que seria, vamos dizer assim, o Schrödinger relativístico, que a gente acaba chamando de Klein-Bora. Isso aqui é a equação de Klein-Bora. Então, a equação de Klein-Bora, ela me diz nada mais, ela é uma versão, vamos dizer, operatorial da relação entre energia e momento da relatividade. Essa equação está me dizendo aqui, E2, o que a gente fez? E2 é igual a P2C2 mais MC2 ao quadrado. Essa é o statement, a física que está contida dentro dessa equação é isso. Só que aí, claro, a energia, porque agora eu estou na mecânica quântica, usei o princípio da correspondência, então o que era energia virou derivada temporal, o que era momento virou gradiente, assim vai. Aí, bom, então Dirac pensou, bom, então essa aí deve ser a equação que eu vou usar. Só que ele observou que essa equação daria uma física completamente errada para o elétron. Por exemplo, na equação de Schrödinger, eu pego o psi da equação de Schrödinger, substituo o quê? A primeira coisa que Dirac viu é o seguinte: o spinor da relatividade especial não pode ter duas componentes. Tem que ser 4. Por quê? O Dirac sabia, né? Era mais esperto do que Paulo em algumas coisas de matemática. Ele sabia que o que estava em jogo era alguma coisa ligada a transformações de Lorentz, que é um mundo, tempo e espaço não impede a igualdade. Você tem um novo grupo espaço-temporal. Então, eu não estou em 3 dimensões, eu estou em 4 dimensões espaço-temporais. Então, eu tenho que trabalhar com os spinores de 4 componentes. E aí, Dirac fez uma outra análise importante, que não está clara nos livros, mas na verdade, contada por ele, que ele pensou, era que se eu vou representar o meu elétron por uma equação de derivada segunda temporal, então, essa equação aqui, para representar a derivada segunda temporal, ela estaria me dizendo que, quando eu for colocar, então, se esse elétron aqui, então, já vamos colocar as coisinhas no lugar para a gente entender realmente o pensamento da época.
Essa então seria a versão relativística da equação por elétron, da equação de Schrödinger. Só que, claro, mantendo o spinor. Então, primeiro ponto de ruptura. Não tenho mais spinor bidimensional, porque eu não tenho mais o grupo SO3, eu não estou no mundo tridimensional. Do ponto de vista da relatividade, o meu mundo é quadridimensional, porque tempo e espaço se misturam. As transformações de Galileu, elas deixam o tempo imutado, mas elas dizem lá, sei lá, x' é x menos vt, o x' vetor, né, é x menos vt. Então, o tempo não muda. Nas transformações de Lorentz, não é mais verdade isso. T' faz um boost de Lorentz, é gama T menos V sobre C2 x. Então, tempo e espaço se misturam. Então, tempo e espaço se misturam. Então, o Dirac falou, bom, o que eu tenho em jogo aí é um espaço quadridimensional, formado pelo tempo e pelo espaço. Então, é alguma coisa como SO4, como se eu tivesse um espaço de 4 dimensões, não 3. E aí, meus spinores têm que ter 2 elevado a parte inteira de D sobre 2 componentes. Nesse caso, 4 por 2 dá 2, dá 4. Então, eu tenho que ter um spinor com 4 componentes. C1, C2, C3, C4. Então, essa seria o primeiro caminho para eu relativizar, tornar relativística uma equação por elétron. Só que, teoria das derivadas das equações diferenciais. Esse objeto aqui é uma derivada temporal segunda. Então, como é que esse problema vai ser fixado? Se eu tenho uma equação com derivada temporal segunda, eu tenho que resolver. O meu problema, então, é um problema, né, de derivada temporal segunda. Eu preciso dar 4 condições iniciais. Eu preciso dar quem é o psi no instante t igual a 0, em qualquer posição x, e quem é a derivada temporal do psi no tempo t igual a 0. Então, para eu resolver uma equação de ordem segunda no tempo, eu preciso dar 2 condições iniciais, igual na mecânica quântica. A gente dá a posição inicial, na mecânica clássica, né? A gente dá a posição inicial e a velocidade inicial. Então, a psi é um objeto com 4 componentes complexos. Então, o psi tem 4 componentes complexos, ou seja, 8 componentes reais. Então, eu preciso dar 4 componentes complexas aqui e 4 componentes complexas independentes. Então, aqui eu teria 16 números reais como condições iniciais. E a gente sabe que na mecânica, quando a gente estuda mecânica, a gente sabe que a cada grau de liberdade física, quando eu tenho um grau de liberdade, cada grau de liberdade está associado a uma coordenada generalizada e o seu momento canônico, dl de ponto. Então, cada grau de liberdade física, ele pede 2 coordenadas generalizadas associadas a ele. Aqui eu tenho 8 componentes reais mais 8, eu tenho 16. 16 por 2 dá 8. Então, segundo essa análise, desse ponto de vista, se essa é a equação do elétron, eu teria que estar descrevendo 8 graus de liberdade para o elétron. Mas quantos graus de liberdade o elétron tem? O elétron pode ter espinhaco, espinal. 2. 2 para 8. Já falou, tem coisa errada. Então, essa equação não é boa. Ele falou, então tem que buscar uma equação que lhe retire esses graus, pelo menos isso aqui. Então, para eu ter o meu, se eu preciso, eu vou reduzir o número de componentes de 8 para 4. Já que eu vou, pelo menos eu caio de 8 para 4. Mas aí ele viu, eu vou cair de 8 para 4, eu não vou ter problema, porque o elétron tem 2 graus de liberdade. Ele é ele, o espinhaco não, acabou-se. São os 2 graus de liberdade que o elétron pode ter no seu referencial de repouso. Ele falou, eu ainda tenho 2 sobrando. Mas ele falou, matemática leva eu, lá na frente eu vou interpretar. Por enquanto, deixa a matemática me levar. Estou colocando para você aqui as coisas que ele dizia nas aulas que a gente... Porque essas coisas não estão no livro. Estavam na cabeça dele e, vamos dizer, no oral, né? Não, no livro já começa com uma coisa muito complicada. Portanto, parece que Dirac era realmente um mago, né? Nada disso. Ele pensava isso sim. Aí ele falou, bom, vamos trabalhar então na possibilidade de eu eliminar pelo menos um certo número de condições iniciais. Agora, se eu preciso dar como condição inicial só o psi no tempo t igual a 0,
Então a minha equação tem que ser de primeira ordem no tempo. Eu deveria acabar com essa equação e trabalhar com uma equação que tivesse só derivada temporal primeira. Só. Que aí, se eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem em t, na derivada temporal, eu preciso dar como condição inicial só a posição inicial, não preciso dar as velocidades iniciais, porque as velocidades são determinadas pela equação. A equação da aceleração, não, Newton, é m d2x dt2, então eu preciso dar o x em zero e o v em zero. Mas aqui, se Dirac traz a equação para a primeira ordem em t, ele elimina essas condições iniciais. Então ele vai ter que dar um spinor completo de 4 componentes complexos, portanto 8 componentes reais. Mas o número de graus de liberdade é sempre o número de coordenadas, sobre 2. Então se eu tenho 8 coordenadas, 8 números reais, divido por 2, eu tenho 4 graus de liberdade. O elétron tem 2. Aí ele falou, na cabeça dele, já funcionava assim. Já se conhecia o próton. Ele falou, será que essa equação não pode estar dando os 2 graus de liberdade do elétron e os 2 graus de liberdade do próton? Ele pensou dessa forma errada. Depois ele viu que estava errado. Mas foi uma forma errada que deixou ele caminhar. Ele pensou, bom, então eu vou ficar quietinho, mas lá na frente eu vou tentar interpretar esses outros 2 graus de liberdade que sobram, 2 do elétron, e eu tenho uma outra partícula na natureza que tem a mesma carga que tem menos 5 elétrons. 2, só que a massa é diferente. Mas ele falou, não vamos complicar a vida não. Cada coisa de uma vez. Vamos resolver o problema do spin, depois a gente vê a massa. Então, mas ele sabia que não podia ser assim. Mas ele falou, lá na frente eu vejo. Mas pelo menos deixa eu trazer o spin para a versão relativista, do meio para a versão relativista. Então eu tenho que escrever uma equação de ordem primeira. E aí ele pensou o seguinte. Bom, aí ele já sabia matemática, né? A vontade de saber matemática é essa. Já conhecia lá as álgebras de Clifford, conhecia o trabalho do Cartan, e ele pensou assim, eu estou no espaço quadridimensional, então eu tenho, ao tempo t, eu vou associar uma matriz gama t, que ele chamou de gama minúscula. A coordenada x, eu vou associar uma matriz gama x, gama 1. E aí, tempo a gente chama de zero. Chama de gama zero, é a coordenada temporal. Coordenada x1, coordenada y, ele associou o gama 2, e a coordenada z, ele associou o gama 3. Então, ele falou, tem 4 matrizes de Dirac, 4 matrizes gama, nesse espaço quadridimensional. E aí ele pensou o seguinte, eu posso pegar gama zero e colocar ddt. Gama 1, colocar ddx, gama 2 colocar ddy, gama 3 colocar ddz. Então ele botou assim, gama i, ddi. Quer dizer, gama 1, ddx1, gama 2, ddx2, gama 3, ddx3. Isso aqui vai atuar no espelho psi igual a zero. Então, aqui eu tenho essa matriz associada ao tempo. Então eu formei aqui uma equação matricial. Essa matriz aqui é 4x4, essa matriz aqui é 4x4, e essas são as derivadas. Bom, desculpa, eu estou passando do tempo um pouquinho, é porque hoje a gente não tem o debate. Vou passar um pouquinho do tempo para poder pelo menos chegar nos quatérnios. É uma brincadeira de uma série de vergonha, deixa eu explicar isso para vocês. É muito sério. Mas a gente já está fazendo quaterno o tempo todo, só precisa dar nome a essa estrutura. Isso aí. Então vamos chegar na equação de Dirac. Então Dirac pensou o seguinte, eu estou no espaço-tempo quadridimensional. Mas nesse espaço-tempo meu quadridimensional, eu não tenho uma métrica euclidiana, porque o que fixa, né, o meu espaço-tempo quadridimensional é a métrica da área do nó. Já sabia que isso aqui é um invariante de Lorentz. Então é isso aí que é a grandeza fundamental da relatividade especial. Eu tenho na direção temporal, então a ideia também é essa. Eu vou associar a coordenada CT tem dimensão de posição, e aqui eu vou colocar as coordenadas x, y, z. Eu vou dizer então que, diferentemente da métrica euclidiana, que é o elemento de linha, né, dx2 mais dy2 mais dz2, na ideia da relatividade restrita, eu agora tenho 4 direções, CT, x, y, z, mas de tal maneira que
para eu ter a frente de onda luminosa, eu preciso ter esses sinais negativos. Se lembrar da aula passada, eu falei, um raio luminoso emitido da origem no instante t igual a zero, ele percorre essa frente de onda. Se eu elevar isso ao quadrado, é exatamente aquela equação. Então, no espaço de Minkowski, ele introduz essa métrica aqui. C2 dt2 menos dx2 menos dy2 menos dz2. Se isso aqui for igual a zero, isso aqui está descrevendo uma frente luminosa, né? uma frente de uma onda eletromagnética que se propaga com velocidade c. Então essa é a métrica que tem que estar por trás da relatividade especial. Alguma coisa que tem direção, que tem como se fosse um vetor com norma mais 1 na direção temporal e os produtos escalares na direção espacial são menos 1. Então a métrica, vamos dizer assim, a métrica da relatividade especial, se a gente quiser usar isso aqui, vai ser uma métrica assim, mais 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0. Diferentemente da métrica euclidiana, que seria tudo mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Porque se o espaço fosse euclidiano, eu teria C2 dt2 mais dx2 mais dy2 mais dz2. Quem bota esse sinal menos é o absoluto da velocidade da luz. Então, o que dirá que precisava fazer? Precisava construir uma matriz gama zero. A gente sabe, a matriz gama zero, ela vai ter, a matriz gama segue a métrica. Então, gama I dá 1. Gama I, gama J, diferente da troca, da anticomum. Então, ele fez o seguinte, gama zero vai ser mais 1, identidade. Gama 1 vai ser menos 1. Gama 2 menos 1. E gama 3 é menos 1. Gama 3 ao quadrado, né? Então, as matrizes espaciais ao quadrado dão menos 1. E a matriz temporal ao quadrado dá mais 1. Essas matrizes são unitárias. Então, gama 0 d'Águeda é igual a 1. Todas as matrizes são unitárias. Então, se gama 0 d'Águeda é igual a 1, que é igual a gama 0, então gama 0 d'Águeda multiplica por gama 0, multiplica por gama 0, então gama 0 d'Águeda é igual a gama 0. Então, essa matriz aqui é hermitiana. Para as matrizes espaciais eu tenho isso, vai para 1, 2 e 3. Então, gama 1 é igual a menos identidade. Porém, gama 1 d'Águeda é identidade, as matrizes são unitárias. Então, essa matriz é unitária, mas ao mesmo tempo o quadrado dela é menos 1. Então eu uso essas duas coisas. Gama 1 é igual a menos gama 1 d'Águeda. Então, gama 1 ao quadrado, aí multiplico essa equação por gama 1 por gama 1. Gama 1 ao quadrado dá menos 1, gama 1 ao quadrado dá menos 1, esse menos 1 com esse menos 1 cancela, então essas matrizes são anti-hermitianas. Então as matrizes espaciais, todas as três, elas são anti-hermitianas. E todas elas têm que satisfazer a essa relação. Gama I, gama J, igual a menos gama J. Gama I, se elas forem diferentes, as três matrizes espaciais, elas anticommutam, e também para temporal. Gama 0 vezes qualquer gama I é menos gama I, gama 0. Então, as matrizes diferentes anticommutam. Cada uma delas tem que ter aquela relação de quadrado e elas são hermitianas e anti-hermitianas. Então, esse foi o pensamento. Quem sabe álgebra de Clifford, eu tenho imediato, dá para vocês acompanharem, dá para a gente seguir as ideias, né? Eu estou num novo espaço, a ideia da relatividade é definir um novo espaço com uma nova métrica, que não é mais uma métrica chamada euclidiana, é uma métrica que a gente chama de pseudo-riemanniana. Ela tem direções, distingue direções de acordo com o sinal da métrica, a gente chama de assinatura. Então essa métrica tem assinatura mais 1, mais na parte temporal, e assinatura menos na parte espacial. E a partir disso, eu construo a minha álgebra de Clifford compatível com essa geometria, que é a geometria imposta pela invariância da luz. Vamos dizer, o postulado fundamental da relatividade especial. A luz, a velocidade da luz é um absoluto, é a mesma, C, para todos os observadores. E aí a gente constrói a frente de onda luminosa, e aí a partir da frente de onda luminosa, eu vou definir essa métrica, porque é a partir dessa métrica que eu vou poder dizer a luz, para a luz se propaga no elemento de arco da S2 igual a 0.
Se um objeto se propaga com velocidade maior do que a da luz, é só botar esse C2 em evidência, então a gente teria o seguinte, pode botar ds2, então C2 dt2, menos botar dx2. Então, vou botar esse C2 em evidência. Que é a velocidade, né? C2 dt2 menos dt2 cancela. Então, isso aqui está me dizendo o seguinte: se a partícula tem velocidade maior do que a da luz, isso aqui é maior do que 1. dx dt é a velocidade da partícula sobre c. Então, se a velocidade é maior do que a da luz, isso aqui está negativo. Então, d2 ds2 está descrevendo d2 ds2 negativo, está descrevendo partículas que se propagam com velocidade maior do que a da luz. Se dx dt for menor do que c, isso aqui é menor do que 1, então ds2 é maior do que c. Então, é o que a gente tem aqui, essas partículas, isso aqui está descrevendo o setor de objetos que se propagam com velocidade menor do que a da luz, velocidade maior do que a da luz e velocidade igual à da luz. É isso que define para nós a geometria do espaço uniforme, a relatividade especial. O absoluto é a luz. Então, a luz se propaga com a velocidade da luz, objetos se propagam com velocidade maior e objetos se propagam com velocidade menor. Em geral, quem se propaga com velocidade maior do que a da luz, tá, aqui, são os táquios. Então, a gente em princípio, não tem táquio. Na natureza, mesmo, a gente sabe que isso aí hoje em dia é muito discutido, né? A gente pode ter objetos que se propagam com velocidade maior do que a da luz, então, no efeito túnel da mecânica quântica, do tunelamento, certas partículas adquirem velocidades superluminares. Mas, vamos dizer, em princípio, no espectro físico, na região física do espaço, a gente imagina que as partículas não têm uma velocidade maior do que a da luz. Mas isso aqui é que define para nós a geometria do espaço-tempo. Então, você constrói duas matrizes gama, então agora é só um problema de álgebra. Como é que eu posso construir 4 matrizes que satisfaçam aquelas relações? Então, vamos pegar essas aqui, ó. Se a gente pegar gama zero desse modo aqui, boto aqui a identidade 2 por 2, 0, 0, menos identidade 2 por 2. Essa matriz aqui tem um quadrado igual a identidade, e essa matriz é hermitiana. Aí a gente pega aqui as matrizes gama, e da seguinte maneira, espaciais. Eu boto 0 aqui, boto a matriz de Pauli aqui, matriz de Pauli sigma i aqui, boto menos aqui, boto mais aqui. Essas matrizes aqui todas, o quadrado de cada uma delas é menos 1, todas elas são anti-hermitianas, essas anticomutam com essas, e essas anticomutam entre si. Então, essas matrizes aqui, desse modo, elas satisfazem exatamente as relações da álgebra de Clifford dessa métrica. É claro? Todo mundo pode checar isso. Pegando aquelas matrizes, gama 0 ao quadrado dá menos 1, gama i ao quadrado. Gama 0 ao quadrado dá 1, gama i ao quadrado dá menos 1. Essa matriz aqui é hermitiana. Vai tirar o conjugado hermitiano dela. Essas matrizes aqui são anti-hermitianas. E a gente tem ainda aquelas relações de anticomutação. Gama 0, gama i, gama menos, gama i, gama 0. Gama i, gama j, gama menos, gama j, gama sempre Clifford diferente de j. Então eu estou com a álgebra de Clifford direitinho dessa métrica da relatividade. E essas são as chamadas de matrizes gama de Dirac. E aí Dirac simplesmente faz o seguinte. Ele diz que a gente pode verificar, né? Deixa eu verificar. Então, são muitas coisas. Os cálculos, como vocês estão vendo, é cálculo de álgebra linear 2, álgebra linear 1, matriz, né? E cálculo de mecânica muito simples. Né? Saber o que é uma equação diferencial parcial de primeira segunda. Mas as ideias é que estão em jogo. Então, a construção foi essa. Compreender como eu saio da mecânica newtoniana e chego na mecânica quântica, através da relação das chamadas relações de complementaridade, transforma energia e momento em operadores diferenciais.
é igual a P2, ou P2 sobre 2E. Vou para a relatividade. Fica tudo de segunda ordem. Coloco a mesma relação entre energia, momento e derivada. Ganho uma equação de Klein-Bach. Mas aí é uma equação derivada segura no tempo. Explode o número de graus de liberdade. Um elétron com muitos graus de liberdade. Então, Dirac não pode ser de segunda ordem, tem que ser de primeira ordem. Mesmo assim, ele vai enfrentar o problema dos 4 graus de liberdade. Bota a equação de primeira ordem. E aí, tá bom, eu construí uma equação de primeira ordem, a coisa mais natural é eu multiplicar. A gente já sabe da álgebra de Clifford que nós podemos pegar qualquer vetor e tem coordenadas x, y e levar para a álgebra de Clifford. Isso aqui vira uma matriz x, né, que é x, y, gama i. Então, Dirac pensou isso. Vou pegar cada coordenada CT de x, já que eu conheço as minhas matrizes, e vou construir uma matriz que é CT gama 0 mais x, y, gama i. V de x, y. Eu posso construir uma equação diferencial. Então, eu vou derivar em relação a CT. Então, fica 1 sobre C, ddt, com gama 0, e d dxi com gama i. Porque eu posso construir esse operador diferencial. Na verdade, é isso aqui. Eu posso botar assim, 1 sobre C, gama 0, ddt, vou escrever dessa forma, mais gama i, d dxi. Então, ele compôs esse objeto. Isso aqui vai me dar uma equação diferencial de primeira ordem, sem dúvida. Eu posso escrever assim: 1 sobre C, gama 0, ddt, mais gama i, ddi, tudo isso aqui atuando em si igual a 0. Mas ele não tem informação sobre massa ainda. Então aqui, olha só, isso aqui tem dimensão de 1 sobre comprimento. Isso aqui tem dimensão de 1 sobre comprimento. Isso aqui tem dimensão de dx. Né? Então, o que pode fazer? H cortado ddt, vamos começar a jogar mecânica quântica nessa equação. O que se pode falar? Só voltando um pouco. Claro. Você chega, por exemplo, na mecânica quântica a partir da clássica pela relação de complementaridade que você falou. Isso. Mas da mesma maneira você pode chegar substituindo parênteses de equação por 1 sobre H cortado do computador. Teria uma maneira de você chegar na equação de Dirac de uma abordagem parecida, de você pegar, por exemplo, relatividade escrita por formalista vitoriano? Pode. Chega em Dirac também, mas chega em Klein-Bach. Contando os filtros certos, você chega em Dirac. Sem passar por Klein-Bach. Sem passar por Klein-Bach. Então aqui, ó, isso aqui a gente sabe que H cortado e H cortado ddt faz o papel da energia. E menos I H cortado gradiente faz o papel do momento. Então, a gente tem lá, vamos botar aqui um H cortado, vou botar isso aqui, ó, 1 sobre C, vou botar esse H cortado, sobre C, gama 0, ddt. Mais H cortado, gama I, DI. Só que, estou botando um H cortado aqui, H cortado aqui. Aqui eu tenho H cortado, então para chamar o momento aqui, vou colocar aqui menos, ó, vou botar aqui menos H cortado. Eu vou multiplicar toda essa equação por I, né, para poder formar aqui, ó, I, H cortado. Eu vou ter I, H cortado, ddt, I, H cortado, ddt vai fazer o papel da energia. Menos I, H cortado, ddx vai fazer o papel do momento. Isso aqui, se igual a 0. Então a gente ficou dessa aqui com uma equação assim. Então a proposta que está saindo é essa. Eu teria uma equação diferencial de primeira ordem assim. Esse vamos fatorar, só botei esse. IH cortado ddt faz o papel da energia. Então eu teria aqui energia sobre C gama 0. E aqui eu teria mais menos IH cortado ddx é o momento. Isso aqui vai ficar menos IH cortado é o momento. Então vai ficar mais T escalar gama. Vamos botar T de gama I. Psi igual a 0. Então a coisa está com dimensão certa. E sobre C tem dimensão de momento, energia sobre a velocidade da luz, né? Tem dimensão de momento.
E a gente pode pensar o seguinte, vamos dizer que eu pegasse essa equação. Então isso aqui seria a proposta de escrever ou assim, ou daquela forma. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação aqui e multiplicar a esquerda pela seguinte grandeza. E sobre C gama zero menos P J gama J. Vou pegar esse operador, vou atuar em cima dessa equação. É gama zero mais PI gama I. Sim, igual a zero. Então, a equação é essa. Mas vamos aplicar esse objeto em cima dessa equação para ver o que isso dá para a gente. Então, eu vou ter aqui, E sobre C. Então, o primeiro termo vai ficar E sobre C, gama zero, gama zero. Gama zero ao quadrado da identidade. Vai ficar E2 sobre C2 vezes a matriz identidade 4 por 4. Aí eu vou ter esse cara vezes esse cara. Mais E sobre C, gama zero, PI, bota PI para cá, que PI é número, gama zero, gama I. Então isso aqui é a matriz. Depois eu vou pegar o outro termo, vai ficar menos E sobre C, gama J, PJ, gama zero. E depois o último termo, menos PI, PJ, gama I, gama J. Então, apliquei aquele operador ao lado esquerdo da equação do Dirac, tudo isso, claro, quando em si igual a zero. Agora, gama zero, gama I é menos gama I, gama zero. Isso aqui vai ficar menos gama I, gama zero. E aqui já tem o menos aqui. Então, esse termo aqui, isso aqui está me dando gama I, gama zero, gama I. Isso aqui é o anticomutador, isso aqui, ó, fica... Aqui esse índice aqui é saturado, eu posso chamar JJ, posso chamar de I, é só uma questão de nome de índice. Então esse termo aqui está fatorando E sobre C, TI, gama zero, gama I, mais gama I, gama zero. Só que gama zero, gama I, mais gama I, gama zero é zero, esse é um anticomutador. Então esse termo aqui se cancela. Por quê? Porque nós temos que gama zero, gama I, anticomutador é zero. E aí sobra esse termo aqui. Agora, esse objeto aqui, ó, eu posso escrever essa matriz aqui, é isso aqui, só para vocês verem, PI, PJ, gama I, gama J. Posso escrever isso aqui assim, posso botar, manter o gama I, gama J, assim, e vou escrever isso aqui como assim, vou fazer o contrário, PI, PJ, que multiplica gama I, gama J. Vou fazer assim, vou botar gama I, gama J, mais gama J, gama I sobre 2. Mais gama I, gama J, menos gama J, gama I sobre 2. Fiz nada. Eu somei e subtraí a mesma grandeza. Eu disse gama I, gama J sobre 2, mais gama I, gama J sobre 2 é gama I, gama J. Aquele cara lá cancela aquele cara lá. Então, botei a identidade, botei simplesmente, somei uma coisa e subtraí a mesma coisa. Só que esse termo aqui, ó, isso aqui é simétrico em J. Isso aqui é PI, PJ, que multiplica gama I, gama J, segundo termo, menos gama J, gama I sobre 2. É esse termo. Então esse termo aqui é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o primeiro termo. PI, PJ, gama I, gama J sobre 2, menos PI, PJ, gama J, gama I sobre 2. Vamos quebrar ele embaixo. I e J são índices saturados. Então eu vou chamar aqui o J de I e o I de J. Chamo o I de J e o J de I. Então ficou PJ PI é a mesma coisa que PI PJ. Então ficou PI PJ gama J gama I sobre 2 menos PI PJ gama J gama I sobre 2. Isso está certo. Então esse termo aqui não tem. Isso é certo. Mas o primeiro termo é muito simples. Gama I, gama J, mais gama J, gama I sobre 2, dá o delta de Kroner. Porque essas matrizes aqui, se elas são iguais, se elas são diferentes, dá zero, a gente comuta. Se elas são iguais, dá menos a identidade. Então isso aqui vai produzir para nós PI, PJ, gama I, gama J. Isso aqui dá para nós menos, isso aqui dá 2 vezes delta PJ, vai ficar menos P2. Vezes a identidade. Então, esse termo aqui dá menos P2 vezes a matriz identidade. Olha o que a gente está obtendo aqui.
tem que estar obtendo a seguinte relação. E2 sobre C2, vezes a matriz identidade, mais P2 vezes a matriz identidade, tudo isso vezes a identidade, vezes psi igual a zero. Estou obtendo uma relação parecidíssima com a relação entre energia e momento, uma partícula livre. Massa zero. Na relatividade, se a massa é zero, E2 é igual a P2C2. De fato, estou escrevendo, não tem massa nenhuma nessa equação, só tem energia e momento. Dá um sinal errado aí. Eu precisava ter E2 sobre C2 menos P2, que isso aí é zero. Então, o que se faz? Simplesmente, quando você escreve a equação de Dirac, bota esse sinal menos aqui. Se a gente botar esse sinal menos aqui e fizer tudo o que nós fizemos, aqui vai aparecer mais no final do dia e aqui vai ficar menos. Então, a ideia do Dirac foi essa. Ele mostrou o seguinte: dessa equação é gama zero menos Pi vezes C gama I psi igual a zero. Se eu agora pego essa equação e multiplico ela por E gama zero mais PJC gama, como eu fiz? Eu vou obter que E2 menos P2C2 psi é igual a zero. Ó, isso aqui é a relação entre energia e momento de uma partícula de massa zero na relatividade especial. Então, Dirac fala, eu consigo escrever uma equação de uma partícula fermiônica de massa zero que é compatível com a relatividade especial. É igual a PC, se a massa é zero. E aí Dirac falou, bom, o que está me faltando é a massa. E aí, vocês podem fazer o que ele fez, simplesmente isso. E gama zero, dimensão de energia, menos PIC gama I. Você acrescenta aqui esse termo, menos N, isso aqui é energia, isso aqui tem dimensão MC2, vezes a matriz identidade. Psi igual a zero. Daí, se a gente pega essa equação aqui e multiplica ela por E gama zero, menos PIC gama I, PJC gama J, mais NC2, aplico isso aqui, a gente vai obter a seguinte relação: E2 igual a P2C2 menos N2C4, mais N2C4. Então, Dirac consegue, da equação de primeira ordem nas derivadas, isso aqui é DDT, isso aqui é DDX, reproduzir a relação entre energia e momento, na relatividade especial. Então, essa equação, ela é a versão de equação de onda, ou de equação da mecânica quântica, para essa relação entre energia e momento da relatividade especial. Então, essa fica, deixa eu finalizar aqui. Então, a forma que ficou a equação de Dirac para nós é essa. Deixa eu parar aqui, ficou assim. Então, ele escreve essa equação aqui. A energia é IH cortado DDT, quer dizer, energia IH cortado DDT. Isso aqui, bota o gama zero para cá, melhor para cá. Gama zero vezes energia, IH cortado DDT, menos gama I, mais, né? Menos gama I, H cortado, IH cortado DDX, IH cortado C, né? Fala PC, DDX, e aí menos NC2, vezes a matriz identidade, aqui nós temos as matrizes gama, 4 por 4, 4 por 4, e aqui a matriz identidade, 4 por 4. Tudo isso aqui atuando em si igual a zero. Então ficamos com essa forma aqui. Desculpa, aqui é menos, né? Menos PC. Então aqui o momento é menos IH cortado, aqui fica mais, perdão. Então, agora a gente tem uma equação, vamos escrever, é facílimo agora escrever essa equação. É só pegar. Quem é gama zero? Gama zero é aquela matriz lá, 1, 0, 0, menos 1. Então, vamos escrever isso aqui em forma de uma matriz 4 por 4. Botando submatrizes 2 por 2. Primeiro pedaço aqui, que é aquela identidade, vai ficar I, H cortado, DDT,
vezes a identidade 2 por 2. Estou pegando isso aqui, multiplicando por essa matriz. Menos MC2. Vezes a matriz identidade. Então, quando tiver identidade, eu não vou escrever lá. Identidade 2 por 2. Aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa. Vai ficar menos I, H cortado DDT, porque tem esse menos aqui. E esse menos aqui. Esse menos aqui é comum, gente. Esse aqui é mais menos por causa daquela matriz. Agora, mais essas matrizes aqui. Então aqui vai ficar IH cortado, C, derivada com as matrizes de Paulo. Então vai aparecer aqui, vamos ver, menos I, H cortado C. Ou pego essa matriz aqui, que é a matriz de derivadas, é o gradiente, vamos colocar assim. Gradiente ou sigma, escalar gradiente. Que é essa DDX é o gradiente, né? E aqui vai ficar I, H cortado C, sigma, escalar gradiente. Tudo isso aqui atuando em Psi1, Psi2, Psi3, Psi4. Então, assim, vou já a massa. Se quiser, a gente pode separar esse espinolzinho aqui, Psi1, Psi2. Quer dizer, isso aqui vai dar uma equação, vai dar. A gente pode trabalhar com submatriz, tudo 2 por 2. Esse bloquinho 2 por 2 atuando aqui, isso aqui atuando aqui, depois isso atuando aqui, isso aqui. Então, essa é a equação de Dirac. Então, a equação de Dirac, ela nada mais é do que a versão de mecânica quântica dessa relação entre energia e momento. Só que Dirac não partiu disso. Ele falou, a equação não, aqui vai botar tudo derivada segunda. Ele viu que a equação não poderia ser de derivada segunda, porque ia dar muitos graus de liberdade. Então ele falou, tem que dar um jeito de começar com uma equação de derivada primeira e chegar aquilo ali como consequência. Então o que ele faz é isso, a partir dessa equação, como a gente fez, multiplica por esse cara aqui com esse sinal, pega esse operador aqui, multiplica por esse operador, colocando aqui um sinal mais, sai exatamente aquela relação. E aí então aqui a gente tira uma equação relativística. Aí Dirac falou, bom, de qualquer maneira, eu tenho como condição inicial que dá o psi de t igual a 0x. Mas psi tem 4 componentes complexas, 1, 2, 3, 4, 8 componentes reais. Essas 8 componentes reais dividido por 2 dá 4 graus de liberdade. Ele falou, pô, tudo bem, elétron up, elétron down. O que está faltando? Próton up e próton down, mas a massa que daria é única. A massa do próton é 2 vezes maior que a massa do elétron. Tá bom. Ele falou, não, ninguém conhece, mas deve existir uma partícula na natureza, gêmea do elétron, com a mesma massa, com 2 graus de liberdade. A partir da equação dele, o que está faltando? 2 graus de liberdade. Ele falou, isso quem me diz? É a matemática. Se a matemática diz, deve ter na natureza. Então ele fala, deve ter na natureza uma outra partícula além do elétron, que deve ter espinhado e espinhado. Que aí forma os 4 graus de liberdade. Elétron up, elétron down, e a outra partícula, espinhado e espinhado. Tem alguém aqui, não é o próton. Não pode ser. Cada massa. Então ele falou, vamos pensar. Ele trabalhou no ano seguinte, a equação, trabalhou o próton, escreveu no meio sobre o próton, em 31 ele deduziu, aí ele usou essa equação, tirou uma simetria que nós não estamos falando aqui e mostrou, existe uma simetria nessa equação, chamada simetria de conjugação de carga. E essa simetria me mostra que eu consigo relacionar essas soluções com essas soluções. Só que essa simetria me leva carga menos e carga mais. Então Dirac falou, não está explícito, mas nessa equação, os 2 graus de liberdade que estão faltando devem descrever um antielétron. A mesma partícula, com a mesma massa, mesmos spins, mas carga mais. E aí ele falou, então previu, através dele, se eu tenho a única, ele falou, ele acreditou na matemática, ele falou, a única maneira que eu tenho de compatibilizar o elétron relativístico com a mecânica quântica é através de uma equação de primeira ordem, que lhe respeite aquela equação lá. Equação de energia e momento da relatividade, por uma partícula massiva. Ele falou, então, cara, a matemática está me trazendo alguma coisa.
Então, dois pontos de vista. Você nega, diz, não, isso aqui não tem representação física, ou você adota uma postura mais open mind. Você diz, não, se a matemática existe, deve ter na natureza. Foi fato, deve existir na natureza uma partícula com carga oposta, que é o anti-elétrico. E aí, ó, Pauli, raio de Coulomb, caiu em cima do ar. Só que em 32 essa partícula apareceu. Então, ele mostrou claramente, né, como uma boa, digamos assim, uma boa descrição dos primeiros princípios. E olhando para a matemática, você pode ter uma ideia daquilo que você cria uma realidade e depois você vê que apareceu na natureza. Quer dizer, aquela realidade era chamada de uma realidade autística, né? Porque o Pauli Dirac era um autista, ele criou um mundo que era dele, que não tinha sentido na física. Uma partícula, um antielétrico, não acabou, pai. O cara está louco. Então, essa é uma realidade absolutamente virtual do autista. Só que depois a natureza falou, não, o autista é você lá. ele é que me conhece, a natureza você sabe, ele sabe quem eu sou, né? Então, pô, o Paulo fez muitas coisas. Se a gente olhar o trabalho da Madame Lutanissimo, foi a descoberta experimental da relação de paridade em 1957, né? Paulo simplesmente acabou, para que fazer isso? Ele acabou com a Madame Lutanissimo antes dela fazer o experimento. Só que ela fez o experimento e não sei. Ó, Paulo pagou esse mico, Paulo pagou o mico e disse que provou que era impossível construir um semicondutor. Depois teve um outro grande mico que Paulo pagou. Foram 2.000, 3.000. Bom, ele construiu o princípio da incerteza, foi o que salvou a pele dele. Mas ele pagou 3 micos cérebros. Foi o mico da violação da paridade, o mico do Dirac, que ele disse que é impossível existir uma antipartícula da elétron, e o mico do semicondutor. Tem um quarto mico também. Ele era famoso pelo prêmio Nobel, né? Ele ganhou o prêmio Nobel e ganhou o prêmio Nobel também. Então, mas ele ganhou o prêmio Nobel, que ficou prestado. Mas digamos, é isso que é equação de Dirac. É simples. A construção é muito simples. Você pode pegar o livro, você pode pegar um monte de matemática, você fica, porra, mas o Dirac partiu disso, claro. Isso já é a história contada em quinta geração, sexta geração, né? Já é a história completamente cheia de atravessadores. Né? O que Dirac fez, na verdade, foi compreender o que estava querendo fazer. Estava querendo botar o elétron e a quântica. Só isso. Usar aquela relação e saber que o elétron tem 2 graus de liberdade. A partir desses primeiros princípios, ele construiu essa equação. Agora não vai ter número de elétrons. Agora, a paulada vai comer feio, vamos lá. Todo mundo de bom império. O número de elétrons tem que ser sempre igual de fora. Isso, nessa teoria, sim. Você tem elétron, o universo é neutro. Então você teria. O Dirac, ele pegou praticamente 2 anos muito invocado com a questão de que seria um próton ou não. Então a questão dele era a massa é a mesma. Como eu posso diferenciar, distinguir a massa do próton, jogar a massa do próton para 2.000 vezes maior do que a massa da Terra? Ele perdeu um certo tempo com isso. Em 1920, perdeu um certo, não, gastou um certo tempo com isso. Aí, em função dessas reflexões dele, ele escreveu aquele famoso artigo dele, de 1930, que é o próton. Ele faz um trabalho simples de 3 páginas, né, sobre o próton, argumentando o que poderia ser o próton frente à equação de Dirac, frente à equação da elétron. E aí ele conclui discutindo com Weil, que Weil conhecia muito bem simetria, teoria de grupo. Weil, na época, era a maior autoridade em teoria de grupo. Ele discutiu com Weil e chegaram à conclusão. Weil convenceu o Dirac que não precisava colocar uma outra massa. A simetria dizia que deveria ser a mesma massa. Então Weil dizia, não, se tem o anti-elétron, não pode ser um próton. Mantenha que seja uma outra partícula. Aí Dirac, impulsionado pelo estímulo de Weil, ele percebeu, ele descobriu uma nova simetria nessa equação, que é a simetria de conjugação de carga. Essa simetria simplesmente diz isso, uma coisa simples que Dirac fez. Ele mostrou que existe uma matriz C, tal que se você pegar as 4 matrizes da aula de multiplico, essas matrizes, seja gama 0, gama 1, gama 2 ou gama 3, qualquer matriz transposta, C a menos 1, é igual a menos a matriz. Ou ele faz isso para cada um, gama 0, para gama 1, para gama 2, para gama 3. Qualquer matriz gama transposta, comprimida entre essas 2 matrizes, vai dar menos ela mesma.
E aí, essa simetria aqui, ele mostra que com essa simetria das matrizes gama, aquela equação descreve ao mesmo tempo duas partículas, num campo eletromagnético externo. Uma partícula com carga mais E e uma partícula com carga menos E, por causa dessa simetria. Simples exercício de álgebra. Mas ele foi impulsionado muito pelo estímulo que Weyl deu aí. Weyl deu, não, por argumentação de simetria, deve ter uma massa só. Deve ter realmente uma outra partícula com a mesma massa que o elétron. Aí já falou, mas se tem a simetria, tem que me dizer. Da mecânica quântica a gente já sabe, já se sabia bem, né? Pelo livro do Weyl, né? Como é que é? A mecânica quântica, a teoria de grupo na mecânica quântica, que mostrava que se existirem objetos degenerados, então você tem uma simetria. Como ele está dizendo, se tem dois objetos distintos com a mesma massa, deve ter uma simetria por trás dessa degenerescência. E Dirac descobriu que a simetria era aquela ali, que a gente chama de simetria de conjugação de carga. E aí, realmente, tem duas partículas na natureza com a mesma massa. Aí, se essa equação vale para o elétron, ela vale para o próton também. Então, deve ter um antipróton na natureza. Então, Dirac, com essa equação, ele previu a existência do pósitron e previu a existência do antipróton. O pósitron apareceu um ano depois do trabalho dele, em 1932, porque esse trabalho aqui é de 31. O trabalho da equação de Dirac são dois trabalhos de 28. Aí 29 e 30 ele fica em cima do próton. 31 ele ressurge com a equação do elétron com essa simetria. E aí ele prevê o pósitron e o antipróton. Então o pósitron aparece em 32 e o antipróton é detectado em 56. 25 anos depois. Então, foi a grande previsão, a grande previsão feita em cima de uma argumentação matemática. Primeiros princípios e uma argumentação matemática. O antipróton foi por indução? Foi? Foi por indução? Não, ele falou, não, se for escrever então uma equação, botando, em vez de botar aqui a massa do elétron, bota aqui a massa do próton. O próton tem spin meio. Na época se pensava que o próton fosse uma partícula elementar, não se tinha ainda quartos, né? Então ele falou, vou escrever uma equação semelhante do elétron para o próton. Bota a massa do próton, sai tudo igual. Aí você tem antielétron, tem antipróton. Então ele previu a antimatéria. E nessa época, eram só essas duas partículas dentro. Você só conhecia o elétron e o próton. O nêutron só foi descoberto também em 32. E tinha o fóton, né? O fóton, nos experimentos de Compton, 24, ficou claro que quanto, né, que Einstein chamava de quanto da radiação eletromagnética, era realmente uma partícula chamada fóton. Então você tinha três partículas na natureza: o elétron, o próton e o fóton. Então Dirac fala, tem o elétron e tem o antielétron, tem o próton e o antipróton, existe a antimatéria. Na época se pensava que a matéria fosse só feita de prótons e elétrons. Então ele previu, na verdade, a antimatéria. Para aquele contexto da época, o que ele previu foi a antimatéria. Então, eu queria dar esse exemplo para vocês, que é um exemplo simples, álgebra de Clifford, muito simples, né? Primeiros princípios e fé na matemática. Matemática sem culpa, né? Porque muitas vezes, você é muito matemático, esses caras, os caras teoria de corda fazem pura matemática, deixa, daqui a pouco a gente pode sair. Não vamos tomar essa atitude. Você quer fazer experimento é muito importante. Uma certa hora você tem que fazer experimento. O LHC foi construído por isso. Mas checar se tantas viagens na maionese estavam certas, né? Agora, então constrói uma máquina. Daqui a pouco a gente pode construir uma máquina para detectar as cordas, sei lá, ou efeitos, né? Mas é importante a gente perceber que o que Dirac fez? Ele partiu de uma coisa visível, que era o elétron. Ele partiu de uma coisa muito concreta. E aí ele construiu uma coisa mais abstrata. Dessa coisa mais abstrata, ele reproduziu o concreto. Ele falou, não, realmente eu posso construir um elétron relativístico na mecânica quântica, isso é o meu concreto, isso é o meu chão, mas essa superestrutura que eu criei, ele deu uma coisa nova. Essa coisa nova eu posso no antipróton. Eu acho que o papel da matemática, o papel da matemática está um pouco nisso. Você modela o conhecido, desse modelo que funciona, você cria uma teoria mais ampla, e essa teoria vai te dar grandes coisas novas. E você vai voltar para o experimento depois. O pósitron, não houve um experimento para detectar o pósitron. O pósitron foi detectado por coincidência. O cara estava fazendo experimento com raios cósmicos, né, o Anderson, ele acaba detectando o pósitron inesperadamente.
Mas não é o caso do LHC. O LHC foi construído para detectar, por exemplo, pósito de rios ou outras coisas. Então a gente entra, Dirac inaugurou essa era. Foi Dirac que inaugurou a era de você prever novas partículas. Até então, a física não havia feito nenhuma previsão de nenhuma nova partícula. A física trabalhava com as partículas que eram descobertas. Dirac, então, instituiu um pouco essa nova física de você, por argumentação de simetria, uma argumentação matemática, buscando novos espaços da matemática, você pode prever novos regimes de comportamento da natureza. Eu acho que essa é a lição que fica disso tudo para nós. Certo? O Dirac, em vez de físico, ele fosse médico, você acha que em vez de... Boa ideia, nunca pensei. O Dirac não tinha cara de médico. Não, fala aí, tinha cara de historiador, mas fala aí. Ele fosse médico. Você acha que em vez da matemática, ele poderia usar a oração para fazer curas? Eu acho que, sei lá, ele estava conhecendo assim. Bom, nós todos, né, conhecendo a biografia. Você diz, se ele era mágico? Não, mágico. Se ele fosse médico. Se ele fosse médico. O médico tem que curar. Sim. Ele vai curar, é médico, injeção. Mas daí ele já vai usar matemática. Isso. Uma coisa subjetiva. Em vez da matemática, você não vai usar a oração. Isso. Para curar uma pessoa. Sei. Então tem gente que é curada por oração, por orações. Isso eu estou querendo fazer um paralelo entre a matemática e a oração. Sei. No sentido que a matemática é o verbo, coisa assim, tipo a matemática. Mas você teria uma coisa, por exemplo, a oração é um tipo de... As pessoas acham que por oração... Sim. Claro. Eu estou entendendo o que eu estou querendo falar. A gente está doente de promessa, né, cara? Aí promessas aí para morrer que a gente gosta, né? Então, por exemplo, o Dirac, se fosse médico, ele ia, através da oração, fazer curas? Eu acho que não. Eu acho que ele iria fazer cura através da natureza. Eu acho que Dirac ele iria fazer medicina natural. Acho que ele faria uma medicina à base de ervas, à base de princípios fundamentais da natureza. Pelo jeito dele de gostar de coisas reducionistas, princípios fundamentais, eu acho que ele ia buscar princípios muito fundamentais na natureza. Eu acho que Dirac ia se basear mais do que na palavra. Porque você vê, se olhar os papers do Dirac, os papers do Dirac são papers muito concisos em termos de palavra. São papers de 3 páginas, assim, mudam a vida da gente, né? Mas eu acho que Dirac buscava os ingredientes fundamentais da física. Ele ia nos princípios mais fundamentais. Acho que ele abordou questões matemáticas muito complexas, né? E ajudou a criar matemática complexa, buscando coisas muito fundamentais da vida. Se a gente olhar a carreira do Dirac, se a gente olhar os papers do Dirac, os 202 papers que ele escreveu, quase todos sozinho, existe um ponto comum. Se a gente for olhar a trajetória dos trabalhos dele, o tempo todo Dirac estava preocupado se o elétron é uma partícula elementar ou não. O tempo todo a busca dele era compreender a estrutura do elétron. Então, o elétron é o objeto mais fundamental e vamos buscar compreender o quão fundamental, o quão realmente elementar ele é. Eu acho que o Dirac se preocupava muito com essa coisa assim, do princípio mais fundamental, sabe aquela coisa conceitual. Depois, claro, ele tirava a matemática complicada. Mas eu acho que ele não usaria, vamos dizer, não pensaria nele usando a oração, pensaria nele usando mais os princípios fundamentais. Minha intenção só. Eu digo para você, e além de Galileu, sim, cara que só observa, os irmãos Gales, observaram Ló. Sim. Você agora observar aí essas 7 planetas, todos observaram. Mas eu diria que não, nós estamos observando. Tem outras maneiras mentais de ir além do natural conhecido. Desculpa, gente, está tendo tempo ainda de filmar? Então tá dando, já estou acabando, é só para não perder o final da aula, não? Uma maneira, isso aí é matemática. A gente aqui está querendo extrapolar. Será que, digamos, a oração não poderia também ser colocada de uma outra maneira? Tem muitas pessoas. Não, eu acredito que sim, Dória. Muitas pessoas que não fazem nada disso aí, eles ficam por oração, fazendo curas, etc. Não, eu acredito que sim. Eu acho que quando você diz oração, eu acho que o Dirac construiu isso aí com base também. A oração que eu vejo você dizer, para mim, são princípios fundamentais. Que estava em jogo aí, que ele foi fiel 100% o tempo todo. Se ele fez um poema, ou se ele criou uma oração por trás da equação de Dirac, foi a oração da simetria. Acho que foi esse o argumento que ele usou o tempo. Eu estou querendo apenas ser compreendido para você, não. Outros, e para nós, no nosso meio,
uma oração algeria, tá vendo? Não, estou entendendo. Muito mais está amplo, né? dizendo o seguinte, eu preciso ir além do natural. Sim. Então não pode ficar o natural, porque o galileano, Visível, né? É o galileano. Aquela coisa que você está observando. Então, não foi no natural como? Claro, teve pela matemática. Na matemática você foi para o natural e viu o antielétrico. Mas aí existe um outro mundo que não é o nosso. E muitas pessoas olhando, que dizem, olha, eu posso às vezes fazer certas curas, certas coisas, tudo reto. Então, daí que vem a pergunta, a comparação, né? Será que você vai além do mundo de Galileu, não apenas pela matemática, mas também pela oração? Já que tem gente que faz cura, não no sentido, falando, eu gosto de gente que faz cura mesmo. A gente sabe disso. Então, quer dizer, o mundo de Galileu é apenas o primeiro mundo. E o mundo da matemática não é o único. Isso. Assim, diria uma coisa, pessoal, o que o Eduardo está falando, eu entendo perfeitamente, eu só estou dando assim, uma versão assim, estou substituindo a tua oração, que eu sei que isso faz sentido o que você está falando, por alguma coisa no Dirac, só para a gente ter uma ideia. A gente quando, quem faz sobretudo ciências exatas, né, ciências da natureza, muitas vezes fica com essa ideia muito assim, fixa de que o mundo é feito por equações, né? Um pouco essa visão meio platônica. Claro, o Dirac era muito platônico, mas ele não era platônico dizendo tudo começa com uma equação, tudo começa com um princípio, com uma oração, com um princípio. Dirac, por exemplo, ele era super comunista, ele conhecia super bem vamos dizer, o materialismo dialético, conhecia muito bem as obras de Marx, e ele conhecia muito bem um filósofo do curso chamado Bakhtin, que era o filósofo que trabalhava um pouco a estética, né? A filosofia da estética. Dirac, então, não é à toa que Dirac ele preconizava essa importância da estética na física, da estética na matemática. Tem até a frase cunhada dele que a beleza é o método. Então ele diz, o método científico, você vai pegar aquela frase que ele escreveu, beauty is the method, né? Então, a beleza, o método científico está na beleza também. Então, ele conhecia essas teorias filosóficas. Então, nesse sentido, ele trabalhava muito assim, eu tenho que construir uma teoria que tenha uma estética, e essa questão da superestrutura. Quer dizer, ele, como você falou, ele parte do concreto, mas aí ele vai além do natural. O concreto é o que é a natureza. Porque não é a mesma coisa que a realidade. A realidade a gente cria. Você pode criar uma realidade, viver aquela realidade, não ter nada a ver com o mundo, né? Mas então ele percebia que, além da natureza, existe uma realidade que a matemática ajuda a criar. E aí, com essa matemática, ele saiu do elétrico, criou uma superestrutura, que era esse espaço de álgebra de Clifford, com essa equação completamente 4x4, uma equação com, na verdade, uma equação 4, são 16 equações aqui. A equação de isso aqui é 2 por 4, então essa matriz é 4 por 4, essa matriz tem 16 elementos, então é uma matriz 4 por 4, atuando nesse objeto aqui, tem 8 elementos reais, cada um desses objetos é complexo, então você tem uma matriz 4 por 4 atuando em 8 variáveis reais, quer dizer, um super problema, vamos dizer assim. Mas, na verdade, né, ele reproduz o concreto e ele cria novas coisas, ele cria o depósito e cria uma prova. Então, é aquela ideia de que você vai para uma coisa muito mais complexa e aí você vai além da natureza, e aí você ganha mais coisas. A pergunta é, o que você ganhou indo além da natureza? Vai estar na natureza ou não? Você criou uma realidade matemática. Do ponto de vista científico, você criou uma realidade matemática, algo que é consistente, algo que faz sentido matematicamente. Então, tudo bem, se faz sentido matematicamente, já é ciência. Agora, se a natureza tem ou não, é uma outra história. Só que tudo que ele previu que a natureza tinha. Ele previu nunca pisou fora do nunca chutou fora. Então, eu acho que é um pouco a gente compreender. Eu não estou fazendo nenhuma apologia de dizer que física experimental não vai, pelo amor de Deus, porque a gente é sempre mal interpretado quando fala nessas coisas. Um dia, fazer um seminário lá em São Paulo, um professor falou, mas essa coisa da estética é coisa de enrustido. Eu falei, Dirac era tudo menos enrustido, a coisa que ele não era enrustido. Então,